Você é do tipo de pessoa que confia demasiadamente em si? Que confia demasiadamente nas suas próprias forças? Você conhece os perigos de confiar demais em si e nas suas próprias forças? Bom, é sobre isso que vamos conversar neste vídeo. Mas antes eu queria saber se você está bonzinho, se está boazinha, se está tudo na paz do Senhor, se está tudo certo. Espero que esteja tudo bem com você, meu irmão e minha irmã. Este é o canal do Projeto Celeiro, feito para nós sermos edificados com a palavra do Senhor através de músicas, pregações, devocionais, vídeos longos, vídeos curtos, de tudo quanto é jeito. Então, por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa aí o seu like, o seu comentário, interaja com a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Fica comigo até o final para que esta palavra alcance cada vez mais vidas para a honra e para a glória do Senhor. Roda a vinheta e vamos conversar. Todo cristão tem um leão dentro de si, o leão do orgulho, que se opõe ao Cordeiro de Deus. Em um mundo tumultuado, com muitas pessoas arrogantes, cheias de si, lacradoras, que pensam que sabe tudo, os humildes têm um destaque especial, não somente por essa qualidade, mas eles empunham nas mãos a chave do reino de Deus. Afinal de contas, não existe ninguém mais humilde do que o nosso Mestre Jesus, e ele deixou para nós essa marca, essa missão, para nós sermos humildes. Ao longo da palavra de Deus, nós vamos encontrar diversos textos que destacam a importância da humildade. Ser uma pessoa com o coração aberto para ouvir e aprender credencia o humilde a viver em constante crescimento, em constante expansão, em constante desenvolvimento, o que leva-o a ter sucesso em boa parte daquilo que faz. Ser humilde não é ser bobinho, não é ser trouxa, mas é ter um coração ensinável. Em Provérbios 22:4, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: a humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. A humildade não é uma fraqueza, mas é uma força, é o reconhecimento de que somos pequenininhos diante do nosso grande Deus. Isso desperta em nós um sentimento de dependência total. É a aceitação de que nós somos apenas uma pequena gota na vastidão do oceano da criação. E isso nos faz refletir de que há muito mais para ver do que os nossos olhos enxergam, e muito mais para ouvir do que os nossos ouvidos conseguem escutar. Muito mais para sentir do que os nossos sentidos conseguem sentir. Afinal de contas, o humilde está sempre com o coração aberto para aprender. E eu não estou falando aqui que eu sou contra a autoconfiança. Eu sou contra, sim, o excesso de autoconfiança, que leva ao orgulho, à soberba, que faz com que você tenha a certeza de que sabe tudo, de que não precisa mais aprender com ninguém, de que você olhe para pessoas como inferiores a você. Isso é o problema. Você não se torna mais uma pessoa moldável, ensinada e é sempre certa de si, é sempre cheia de si, se acha sempre o melhor em tudo o que faz. Paulo nos lembra em sua carta aos Filipenses o exemplo supremo da humildade de Jesus. E nós vamos ler aqui, Filipenses 2, do 5 ao 8. Olha só o que está escrito aqui, olha que interessante. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, ou seja, é para a gente copiar a atitude do Mestre. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em sua forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. A gente sabe o restante da história. Cristo foi recompensado e foi elevado à posição mais alta que tem. Mas nem por isso Cristo deixou de ser humilde. Cristo, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, com todo o seu poder de Deus, ele não se apegou a tudo isso.
e foi o nosso maior exemplo de humildade. Todo cristão deve ser humilde. O cristão que é cristão de verdade deve se apegar à humildade de Cristo. Em muitos momentos, a gente viu Cristo, sim, defender sua posição com assertividade, com firmeza, com certeza. Mas em momento nenhum a gente via o coração de Cristo fechado, um coração inalcançável. Uma pessoa que olhasse para os outros com soberba, com um olhar de superioridade, como totalmente dependente de si mesmo. Mesmo que ele fosse, ele sempre compartilhou, amou, curou, se ajoelhou para ficar do tamanho das crianças, se compadeceu dos doentes, abraçou os feridos, alcançou pessoas rejeitadas e marginalizadas ali pela sociedade. Então, em Cristo nós temos o nosso maior exemplo de humildade. Ele não se fez de santarrão, ele sentou com pecadores, ele trouxe restauração por onde ele foi. Então, nós devemos sempre ser como Cristo e não ser como crentes hipócritas, farisaicos que se acham superiores a todos os outros tipos de pessoas. Afinal de contas, a humildade como de Cristo nos impulsiona aos gestos de nobreza e de empatia. Isso nos faz espalhar o bem por onde andamos. E como a gente pode ser humilde de verdade? Você tem que sempre se lembrar que a humildade é como um jardim, ela deve ser cultivada diariamente. Você deve sempre buscar palavras, ouvir palavras que te trazem à memória a necessidade de ser humilde. Você deve reconhecer que ser humilde é extremamente importante. Você deve enxergar a si mesmo como uma pessoa que ainda precisa aprender muito, independente do estágio que você esteja. Ainda há muito para aprender. Você pode ser um PhD, um expert em alguma área, mas isso não significa que você domina todo o conhecimento do universo, e há sempre espaço para aprender, para servir, para desenvolver, para ver novas possibilidades nascendo em sua vida. Você também deve sempre olhar para as pessoas com empatia. Eu sei que tem muita gente que parece que tem a incapacidade de ser empático, a incapacidade de ser humilde. É sempre arrogante, orgulhoso, egocêntrico. Mas a partir do momento em que nos entregamos a Cristo de todo o coração e somos verdadeiramente convertidos, selados pelo Espírito Santo, a humildade começa a fazer parte da nossa vida. Nosso pensamento arrogante começa a ser destruído e desfeito com o poder do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, através da ação do teu Santo Espírito, que te aponta a ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Ou seja, quanto mais lemos a palavra, quanto mais nos aproximamos de Jesus, quanto mais temos intimidade com o Santo Espírito, mais humildes seremos. Você quer ver o quanto uma pessoa é cheia de Deus? Enxergue o quanto ela é humilde. Deus, ele recompensa os humildes. A palavra diz em Tiago 4,10, humilhem-se. A humildade é o ato de se humilhar diante de Deus. Deus é muito maior do que nós. Em Deus há todo o conhecimento, há toda a grandeza, há todo o poder. Ele é maravilhoso demais, então nós devemos nos humilhar e Ele nos exaltará. Ele cuidará de nós, Ele nos proverá e Ele nos fará crescer em todas as áreas que precisamos, a fim de que o nome dEle seja glorificado. Não é para a sua glória, não. Não é para você ser reconhecido por este mundo, não. É para louvor da glória dEle. É para que o nome dEle seja exaltado e glorificado. Por fim, meus irmãos, que possamos todos os dias buscar a humildade do Senhor em nossa vida. Que todos os dias a gente acorde de manhã cedo, olhe para o céu e relembre o quanto somos pequenos e o quanto nosso Deus é grande. O quanto precisamos aprender, o quanto dependemos dele. Reforce isso e você vai ver o seu coração se tornando cada vez mais humilde. E você vai ver também o Senhor te abençoando cada vez mais. Bom, se você chegou até aqui, ao final desse vídeo, é porque você gostou. E se você não deixou o seu like, deixa aí o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, com mais pessoas. Se você não se inscreveu no canal, então inscreva-se e ative as notificações. Permaneça aqui conosco, aqui a casa é sua, sinta-se à vontade. E o meu desejo é que o Senhor te abençoe poderosamente. Até breve!